Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Essa noite eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos. E o assunto do tema da palavra dessa noite é o propósito de Deus, o eterno propósito de Deus. Amém? Abra suas Bíblias em Gênesis. Gênesis 1, versículo 1 também. Amém? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1. A palavra de Deus vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa me usar a minha vida para ser um instrumento, para ser um canal de bênção para a tua igreja, Deus. Que a tua mensagem, ó Pai, possa vir dos céus, sobre a terra, sobre essa igreja, que o pão dessa palavra, o pão, possa nos alimentar, nos sustentar e possa sair daqui transformados através da tua santa palavra, Deus. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos sair daqui mais parecidos contigo, Jesus. E que nessa noite nós possamos entender o seu propósito, desde a criação dos céus e da terra, em tudo que se apresenta neste lugar, Deus. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Pode se sentar, não feche a Bíblia, irmão. Essa palavra dessa noite eu gostaria de trazer essa reflexão para os irmãos. Qual é o propósito de Deus? Qual é esse eterno propósito de Deus com a humanidade? Aqui em Gênesis vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Não existia céus e nem terra, mas Deus existia. E Ele cria em primeiro lugar o céu, e em segundo lugar Ele cria a terra. No 2 vai dizer assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio de tudo, em Gênesis, o significado de Gênesis em hebraico é o princípio, o início. Aqui é o início de todas as coisas. Qual foi o propósito de Deus para criar a terra? Qual era esse propósito de Deus habitar essa terra com seres humanos, habitar a terra com plantas, com animais? Qual era esse propósito eterno de Deus em fazer esse planeta Terra e tudo outras coisas que há, né, na galáxia, né? Tem coisas que até o ser humano ainda não descobriu. Deus criou tudo com um propósito. O propósito eterno de Deus, eu vou trazer o significado para os irmãos que vão entender, quem tem filhos, mas também quem não tem vai entender. Quando nós pais vamos ter um filho, nós queremos preparar tudo para o nosso filho antes de ele chegar. Correto? Quando a mulher está grávida, a gente começa a preparar as coisas. Começa a preparar o enxoval, começa a preparar um quarto, um berço, uma cômoda, as roupas. Começa a preparar o ambiente para a chegada desse filho. E aqui no início de tudo, Deus começa a preparar todas as coisas para a chegada do ser humano. E a terra era vazia, sem forma
forma nenhuma. Existia uma escuridão, trevas. E o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. No primeiro dia de tudo, isso foi o que Deus criou. Como pais, nós fazemos isso. Um dia, cada mês, nós começamos a preparar a vinda dos nossos filhos. Uma gestação normal dura aí em torno de 9 meses. E a gente, nesse período, preparamos a vinda do nosso filho. E aqui Deus estava preparando tudo para poder fazer o ser humano. Aqui o primeiro passo que Deus fez foi fazer da luz para a terra. E separou como dia e noite. Isso Deus fez no primeiro dia e descansou. No segundo dia, depois, versículo 6, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de água. Então Deus fez o firmamento e se separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi o firmamento de Deus, chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. No segundo dia, Deus preparou mais uma coisa até a chegada do ser humano, do seu filho. Deus começou a preparar tudo. Do céu não existia nada. Nada que existe hoje, ou que já existiu, ou que há de existir, nada é comparado aqui. Não existia nada. Aqui é o princípio de tudo. A terra era vazia, sem forma. Não tinha luz, não tinha nada. Não existia nada. Mas Deus pegou desde o princípio e fez tudo. E a gente vai ver em 7 dias tudo que Deus fez, tudo que Deus preparou, tudo que Deus formou, tudo que Deus criou para o ser humano. 9. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu e ficou bom. Deus fez mais uma coisa e viu que ficou bom. Viu que ficou de agrado a Ele. Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo. Entenda, se a nossa vida não está andando, se tem algo na nossa vida que está sendo barrado, às vezes é Deus nos alertando, nos moldando, porque Ele criou tudo, Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Quem criou Deus? Eu deixo essa palavra para os irmãos. Quem criou Deus? Para os gregos, romanos, para aquelas pessoas que gostam de cultuar deuses e dizem que existe Deus da natureza, Deus do sol, Deus da lua, Deus do raio, Deus da chuva. Deus é Deus, Ele criou todas as coisas. Antes mesmo de existir tudo que existe.
Por isso Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque nós não podemos cultuar algo que foi criado. Essa cultura que as pessoas têm de cultuar sol, de cultuar, igual tem filmes que chama Thor, que é Deus do raio, Deus da chuva. Ele não divide a sua glória com aquilo que Ele criou. Ele criou todas as coisas, e Ele não divide que o ser humano, em troca de adorar Ele, de trocar Ele e adorar aquilo que Ele criou. Tudo que Deus criou foi para adorar Ele. Tudo que existe, que foi feito, é para adorar ao Senhor. E aqui Deus preparou tudo. Eu vou adiantar um pouquinho. Em Gênesis 1:26, a palavra de Deus vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher o criou. Adiantando um pouco aqui, Deus criou tudo, criou os animais, criou o céu, a terra, criou os mares. Deus criou os animais que iam ficar nos mares, os animais que iam ficar na terra, os animais que iam ficar no céu. Deus criou tudo. E Deus criou o homem à sua imagem. O propósito eterno de Deus é se relacionar, estar entre o ser humano. Deus criou tudo. Como eu disse para os irmãos, nós criamos tudo até chegar ao nosso filho. Deus criou tudo até chegar ao ser humano. Porque Deus criou todas essas coisas para nós habitar entre nós, para estar entre nós. Deus criou Adão e Eva, e Deus habitava entre os dois. Deus descia do seu trono e andava junto com Adão e Eva. O propósito de Deus, de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim, Deus criou tudo, Deus formou tudo para habitar com o ser humano, para estar junto com o ser humano, para caminhar junto com o ser humano, para ter intimidade com o ser humano. Se você dá sequência no versículo de Gênesis aqui na frente, você vai ver que Deus habitava entre os dois. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou para ter comunhão junto com Ele, para habitar junto com eles. Mas infelizmente veio o pecado, a queda do ser humano, e separou a gente disso, separou essa intimidade que Deus tinha, porque Deus, a sua glória, não se encaixa com o pecado. Ele teve que se afastar por causa do pecado que entrou. Se a gente dá continuidade, nós vamos ver a mulher sendo enganada e dando um fruto proibido. Existia somente um fruto proibido e eles comeram esse fruto. E o pecado entrou na terra.
não tirou isso, deixou o pecado entrar e ser afastado de Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso com coisas momentâneas, nós aceitamos coisas momentâneas, porque tudo é lícito. Nós podemos fazer todas as coisas, mas não quer dizer que tudo que vamos fazer está certo, está correto, é permitido aos olhos de Deus. Precisamos tomar cuidado para não nos afastarmos dessa presença de Deus, porque Ele criou cada um de nós para estar junto com nós, para caminhar junto com nós. Esse é o propósito eterno de Deus, habitar entre nós, habitar entre o ser humano. Ele criou tudo perfeito. Criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Ele criou cada um de nós para habitar em nosso coração, para estar junto conosco. Quando nós temos um filho, nós queremos passar todo o tempo possível com esse filho. Eu tenho 3. O menor que tem 1 ano e 6 meses é muito apegado. Cada um que já teve sabe isso que eu estou dizendo. Eu chego de manhã cedo e às vezes meu filho está acordado me esperando e fica feliz quando eu chego. É esse sentimento que nós devemos ter. O sentimento quando o nosso Deus, o nosso Pai chega diante de nós, nós devemos se alegrar. Nós devemos ficar felizes, porque esse é o propósito de Deus, está entre nós. Não é somente 1, 2 horas do seu dia, 3 horas do seu dia, mas Ele está 24 horas conosco. Se pecamos, corremos pedir perdão para voltarmos ao braço do Pai, para que possamos voltar à presença de Deus e nos relacionarmos com Ele. Precisamos ter comunhão com o Pai, precisamos ter intimidade com o Pai. O filho sabe a intimidade que tem com o Pai, de fazer as coisas, de mexer nas coisas em casa. O filho sabe a intimidade que tem. Que o vizinho seu não tem que chegar à sua casa e abrir a sua geladeira. O seu filho tem essa intimidade. Devemos ter essa intimidade com Deus e acessar a presença de Deus, nos receber tudo que é nos permitido, que nos foi entregue desde a criação. O pecado destruiu o homem de Deus da glória de Deus, mas tudo foi criado desde o princípio. Depois de milhares de anos, veio Jesus, nosso Cristo Salvador, para viver aqui na terra, para morrer por nós. Jesus poderia vir ali já com 30 anos, ou até mesmo com 33 anos, prestes a morrer naquela cruz, somente ele se entregar por nós e o sacrifício ia estar feito. Não, ele veio desde pequeno. Ele nasceu, um menino nasceu. Esse Deus se fez como um ser humano entre nós. Ele viveu como cada um de nós aqui nessa terra. A Bíblia relata muito dos 30 até os 33 anos de Deus aqui.
explicação. Tudo tinha um propósito. Lá em Gênesis nós vamos ver que ia vir um que pisaria na cabeça da serpente e esmagaria a serpente. Tudo Deus criou, tudo Deus formou para que nós possamos ter intimidade com Ele, ter comunhão com Ele. E Jesus veio sobre a terra para mostrar, para nos unir novamente com a presença de Deus. Irmãos, eu vou dizer algo aqui, mas eu vou explicar antes que vocês achem que é uma heresia. Deus não viveu o sobrenatural aqui na terra. Entenda, Deus não viveu o sobrenatural aqui na terra. Eu vou explicar para os irmãos, para vocês não entenderem. Vocês vão entender. Aqui, ó, em Gênesis 1:26 vai dizer: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Algo sobrenatural que Jesus fez. Estavam ali alguns homens tentando pescar, passaram a noite inteira e não conseguiram pescar um peixe sequer. Jesus, com uma única ordem, joga do outro lado a rede. Depois de uma noite inteira de trabalho, sem pescar um peixe sequer, uma ordem de Jesus, que era Deus, mas também que era homem. Peixes, milhares de peixes entraram na rede. A multiplicação de pães e peixes, algo sobrenatural nos olhos dos homens, mas Deus deixou bem claro aqui: dominem todas as coisas. Todos os animais só bastavam uma ordem da nossa boca. É tudo natural que Jesus fez aqui, mas para nós é sobrenatural. Deus deixou desde o princípio que nós deveríamos dominar os animais da terra. Como a honra da sua palavra, nós poderíamos mudar muitas coisas. Bastamos ter fé em Deus. Porque tem pessoas que são curadas. Porque pessoas, muitas das vezes, que entram na igreja, visitantes que entram na igreja, e conseguem ter uma bênção muito mais rápida de quem já está na igreja há mais tempo. Por que será? Porque a fé dela é nova. E ela pede com um coração quebrantado. Nós, muitas das vezes, nós achamos orgulhosos. Achamos que não precisamos de Deus. Pedimos muitas das vezes da boca para fora, mas estamos ali tentando fazer a nossa força, dando muitas das vezes cabeçada em paredes e não saindo no lugar. Possamos ter fé, possamos ter fé no Senhor. Bastamos ter fé em Cristo Jesus. E no nome dele, todas as coisas têm que acontecer. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre as nossas vidas. Ele criou o homem para que possamos ter intimidade com Ele. Ele criou o homem para adorar a Ele, exaltar Ele. Ele criou tudo para adorar a Ele. Desde o princípio, desde o começo, Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo.
Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus sobre as nossas vidas. O nosso alvo deve ser Cristo. O pecado em hebraico significa errar o alvo. Muitas vezes estamos errando o alvo, que é Cristo Jesus. Nós precisamos ser cópias de Jesus, porque Ele veio aqui e nos mostrou aquilo que nós devemos fazer para nos relacionarmos com Deus. Antes da vinda de Jesus, existiu um silêncio de 400 anos sobre a terra. Deus não falou com nenhum profeta, Deus não falou com ninguém, até a vinda de Jesus. Jesus veio para mostrar aquilo que devemos fazer para seguirmos e acertar esse alvo correto, não errar o alvo, irmãos. Não podemos errar o alvo. Precisamos viver esse propósito de Deus, de fazer a vontade de Deus, de permanecermos naquilo que é a vontade de Deus. Errar o alvo é nós não amarmos a Deus. Errar o alvo é esquecer o propósito de Deus e colocar as outras coisas acima de Deus. Não podemos errar esse alvo, irmãos, que é Cristo Jesus. Não podemos esquecer aquele sacrifício entregue a nós, para que possamos voltar em relacionamento com Ele. Precisamos ter esse entendimento, sermos cópia de Cristo Jesus, para nos relacionarmos com Deus. Aqui em Gênesis, Deus diz que criou Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Os três criaram o ser humano à imagem e semelhança. Abra sua Bíblia em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Aqui é Paulo dizendo para a igreja. Colossenses 1,15 vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliarmos consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecido a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui o apóstolo Paulo
para ser glorificado a Deus, para exaltar a Deus. Irmãos, não existe nenhum reino, nenhum país sequer, nenhum reinado sequer soberano ao reino de Deus. Nada nessa terra é soberano. A presença, a glória, o reinado de Deus. Aqui deixa bem claro para nós que Cristo, que veio aqui na terra, o primogênito, que foi criado, que foi formado e que veio aqui para que possamos nos reconciliarmos com Deus, para que possamos ser unidos nós novamente a Deus. O mundo pode estar em guerra, irmãos. O mundo lá fora pode estar de cabeça para baixo. A Bíblia já deixou bem relatado isso. Haverá, antes da volta de Jesus, rumores de guerra. Vejamos rumores de guerra. Várias guerras que já aconteceram. Primeira, segunda, guerra civis, muitas outras guerras que já aconteceram. A Bíblia relata isso. Está acontecendo no pleno século XXI, esse ano mesmo. A gente vê essas guerras acontecendo, irmãos. Países travando guerra com outros países. Desde criança, escuta sempre de alguém que Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando, mas o mais correto é Jesus voltar. Nós não sabemos do tempo. Diversas profecias da Bíblia já se cumpriram. Umas estão se cumprindo. Guerras são um dos princípios, mas nós devemos nos preocuparmos, não com as guerras, mas quando se formarem acordos de paz. Quando lá no Oriente Médio se fazerem acordos de paz, lá em Israel já existe valores para construir o templo de Salomão novamente. Eles já estão construindo os utensílios para o templo. Aquele boi totalmente vermelho que existe aqui em Êxodo, que deixa bem claro, um novilho totalmente vermelho já chegou em Israel. 5 novilhos totalmente vermelhos. Esses novilhos no Velho Testamento, eles eram usados para ser um sacrifício, para consagrar os utensílios do templo. Deixou de existir há milhares de anos. Esse novilho totalmente vermelho, de cor vermelha. De um ano para cá, chegou 5 vindo dos Estados Unidos para Israel. 5 novilhos estão sendo preparados. Devemos nos preocupar sim com as guerras, mas devemos nos preocupar mais com os acordos de paz. Quando saiu o acordo de paz, saiu do Oriente Médio para construir novamente, ali onde existe o dono da rocha, construiu o templo de Salomão. Ali no lugar sagrado, aquele dono da rocha, aonde os estudiosos dizem que ali foi aonde Deus desceu e se mostrou para Moisés.
onde Abraão levou o seu filho para ser sacrificado, e ali ele teve um encontro com Deus, e Deus não deixando de sacrificar o seu filho. Aquele lugar onde foi construído o primeiro e o segundo templo, onde foi destruído, só existe um muro naquele lugar santo. Devemos nos preocupar porque a Bíblia relata sobre isso, sobre a construção do terceiro templo, que iria se levantar que ia trazer paz sobre a terra, que iria trazer paz sobre a terra, sobre todas as terras, sobre todos os países. O anticristo, irmãos. Devemos nos apegar em Cristo Jesus, nos apegar no Senhor. Como eu disse, Jesus está voltando. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas Ele criou tudo aqui nessa terra para esse propósito eterno. Que possamos sair daqui entendendo esse propósito, entendendo isso, nos relacionarmos mais com Ele, caminharmos mais com Ele. Como para quem é casado, sua esposa, seu marido, que não quer ali somente 1 hora, 2 horas do seu dia de atenção. Deus quer mais do que isso. Deus quer intimidade com cada um de nós. Ele criou o homem para caminhar junto com o homem. Não podemos andarmos aqui nessa terra separados dele. Não podemos nos afastarmos da presença dele. Se isso acontecer, se a gente errar o alvo, devemos voltar correndo aos braços dele. Voltarmos ao braço do Pai. Jesus pagou um alto preço naquela cruz, para que possamos novamente nos relacionarmos com Deus. Aquele sangue derramado naquela cruz não foi em vão, irmãos. Esse era o propósito de Deus para a humanidade. Em Colossenses, terminando, irmãos, em Colossenses 1:21, antes vocês andavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos da causa do mal. Procedimentos de vocês, mas agora Ele se reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santo, inculpável e livre de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho significa boa nova. As boas novas devem ser proclamadas sobre a terra, devem ser proclamadas por todos. Aquele Paulo, que um dia era inimigo, aquele que perseguia os discípulos, aquele que mandou matar muitos cristãos, mas que teve um encontro de todos os dias. Eu peço para Deus,
entender qual foi esse encontro que mudou Paulo. Esse encontro que mudou radicalmente Paulo, que mudou a vida de muitas pessoas, que mudou e muda até os dias de hoje muitas vidas, que mudou muitas gerações. Aquilo que era inimigo virou um ministro do Evangelho de Cristo. Devemos ter esse entendimento de buscarmos cada vez mais a intimidade com Deus, buscarmos o mais profundo de Deus. Por mais que nós achamos que já entendemos Deus, não tem como nós descobrirmos tudo de Deus. A palavra de Deus diz que os anjos cantam novas canções, porque a cada dia eles descobrem coisas maravilhosas de Deus. Os anjos que existem ali, irmãos, que estão no documento, não conseguem compreender e entender 100% a Deus, não conhecem a maravilha de Deus 100%, quem dirá nós, irmãos? Quem dirá cada um de nós, irmãos? Por isso precisamos buscar cada vez mais ter essa intimidade. Não podemos nos satisfazer com um raso, mas nos mergulharmos para mais profunda intimidade com Deus. Esse que Ele deseja de cada um de nós, irmãos. É esse o propósito que Ele escolheu para cada um de nós, desde o início da criação de tudo. Esse era o propósito eterno de Deus, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim de tudo. Esse é o propósito eterno de Deus, nos relacionarmos, ter comunhão com cada um de nós, irmãos. Amém, irmãos?